Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã que nos acompanha nesta manhã abençoada de quinta-feira, dia 16 de outubro. Abraço a você que nos ouve pela rádio e nos acompanha pelas redes sociais. Iniciamos esta oração da manhã pedindo a graça de Deus sobre nossa vida. Nesse 16 de outubro, a Igreja celebra a memória de duas grandes santas, muito queridas, Santa Edviges, exemplo de desapego e caridade, e Santa Margarida Maria Alacoque, a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Continuamos também nossa caminhada de outubro, guiados pelos ensinamentos de Santa Teresa de Jesus, mestra da oração e doutora da Igreja. O tema que eu quero trabalhar com você nesta manhã é o seguinte: humildade e confiança, conhecer a verdade sobre si. Santa Teresa dizia que a humildade é andar em verdade, conhecer-se diante de Deus, reconhecer a própria fragilidade, mas também a grandeza do amor divino que nos sustenta. Esse é o fundamento da vida espiritual. Sem humildade não há oração verdadeira, porque só a alma simples e sincera consegue se colocar diante de Deus sem disfarces. Ao mesmo tempo, a humildade abre, meu prezado irmão, o coração à confiança. Quem se reconhece pequeno aprende a depender de Deus em tudo. É um tema bonito, porém eu digo para você que não é fácil. Ser humilde é muito difícil. Não é uma tarefa qualquer. É uma exigência muito grande. Nós precisamos realmente reconhecer isso. Santa Edviges viveu isso de modo admirável. Apesar de ser uma duquesa, escolheu a pobreza e a caridade para com os pobres e doentes. Sua vida mostra que a humildade não é desprezo de si, mas uma entrega com grande generosidade. Santa Margarida Maria de Alacoque, para revelar a graça do amor ao coração de Jesus, para a qual ela foi escolhida, nos recorda que a confiança é o caminho seguro de santidade. O Sagrado Coração pede de nós reparação e abandono filial a Ele. E Santa Teresa une as duas coisas, a humildade e a confiança, como duas colunas sobre as quais se apoia a verdadeira amizade com Deus, humildade e confiança. É um tema extraordinário para a nossa vivência nesses tempos difíceis, tempos complexos, pelos quais nós estamos a passar. Que Deus realmente nos dê essa graça que concedeu a estas grandes mulheres santas da Igreja que souberam viver isso de maneira tão profunda, tão grandiosa. A humildade é uma virtude, nós falamos dela sempre aqui no nosso programa Oração da Manhã, porque é preciso que a gente tome consciência que é necessário colocar na nossa vida a humildade. Porque a humildade é essa escada bonita pela qual subimos aos céus. Nós nos elevamos aos céus. Enquanto que o antônimo, o contrário da humildade, é o orgulho, é o pecado original, que nós já nascemos com ele em razão do pecado de Adão e Eva. E
Por isso, dentro de nós há essa inclinação para as futilidades da carne. Essa é a verdade. Há dentro de nós uma inclinação para as coisas medíocres, as coisas que não têm sentido, que não faz sentido para a nossa vida, e às vezes nós nos agarramos a isso. A carne nossa é medonha. Você faz os propósitos, aí eu quero trabalhar o perdão, quero trabalhar a misericórdia, às vezes você não consegue. Quero trabalhar a pureza, quero trabalhar a superação de tudo aquilo que a carne, na minha sexualidade, me oprime, mas de repente você cai. Porque é uma inclinação muito forte que ficou dentro de nós. Deus nos deu a graça da redenção, nos perdoou e nos perdoa dos nossos pecados, mas essa culpa da concupiscência, da inclinação que o pecado original deixou dentro de nós, nos machuca furtivamente. Daí a necessidade desse autocontrole. A gente precisa ser crítico conosco mesmo. É tão fácil criticar as pessoas da nossa família, da igreja, criticar os políticos, criticar o padre, o bispo, os ministros, os diáconos, os seminaristas, mas o império que nós devemos levantar dentro de nós é de uma autocrítica de nós mesmos. O que na minha vida eu preciso mudar para melhor servir e amar o meu Deus? Essa é uma tarefa. Nada fácil, mas que nós podemos viver com grande estima essa busca continuada pela humildade e a confiança. Porque a superação de nós mesmos, dos nossos temperamentos, das fragilidades dos nossos temperamentos, ela passa por esse abandono filial de cada um de nós à humildade e à confiança. Sem Deus, nada feito. O próprio Jesus diz: sem mim, vocês nada poderão fazer. Essa é a verdade. A gente precisa ter esta confiança grande em Deus, que é Ele que faz a obra em nós. Não somos nós que fazemos a obra em nós, mas é o próprio Deus que a realiza, graças à sua misericórdia, à sua bondade. Penso que nesta manhã nós podemos fazer esses propósitos de, durante esse dia de hoje, nessa quinta-feira, dia de adoração, fazermos esse exercício do autoconhecimento de nós mesmos e tentar identificar onde a minha humildade tem falhado, onde a soberba, a jactância tem tomado conta da minha vida. E procurar esse porto seguro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente pegar nas alças e levantar do afogamento no qual nós estamos por causa do nosso pecado e da degradação do nosso interior. É uma tarefa difícil, mas não impossível, que todos nós devemos tomá-la como uma grande empreitada para a nossa realidade pessoal e também comunitária. Você imagina uma comunidade que as pessoas vão crescendo na humildade, na mansidão, na confiança, essa comunidade torna-se realmente a Jerusalém celeste aqui na terra, que nós devemos edificar. As nossas comunidades precisam ser mais amorosas. Seja a pequena comunidade lá da periferia, da zona rural, do povoado, seja as nossas paróquias, as comunidades maiores das cidades. A gente precisa promover essa humildade. E hoje, como quinta-feira, dia que a gente lembra a Eucaristia, os sacerdotes, os padres, lembrar que o padre precisa também ter humildade. Os diáconos, as lideranças, a gente precisa fazer das nossas comunidades esses lugares de humildade, de confiança, porque a comunidade cresce, as famílias vão se robustecendo, as crianças vão adquirindo um caráter bom, não um caráter beligerante, de briga, de confusão. São os fundamentos, gente. Olhando para Santa Teresa, para Santa Edvige, Santa Margarida Maria de Alacoque, a gente encontra isso. Mulheres de confiança, mulheres de humildade.
por isso deixaram o seu nome escrito na história, não como pessoas filósofas e administradoras e etc., romancistas ou poetas, ou não. Elas deixaram a marca da humildade e da confiança em Deus, que eu e você somos chamados nesta manhã a desenvolver e a possuir na nossa vida. Amém. Então, meu prezado ouvinte, pedindo nesta manhã ao Senhor que nos conceda a graça de reconhecer nossa verdade interior em meio às nossas misérias, mas com a confiança no seu amor que tudo pode transformar, vamos comentar o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículos de 47 a 54. Jesus, ele brada neste evangelho: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram os vossos pais que os mataram. Assim, sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles os mataram, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão a muito. Então, Nosso Senhor questiona e termina dizendo: vós mesmos não entrastes nessa graça do reino e ainda impede os outros de entrar. Quando Jesus saiu dali, mestres da lei, os fariseus, começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos assuntos, armando ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Isso é comum até hoje. Quando você prega sobre realidades que estão aí presentes na vida das pessoas na comunidade, as pessoas acham ruim. Você fala do adultério, quem está no adultério acha ruim. Você fala da corrupção política, aqueles políticos que se diz católico que está na corrupção acham ruim. Você fala da vida moral, todo mundo sai com o nariz torcido porque a igreja está moralista. É assim, é a vida fútil que nós estamos vivendo. E esse evangelho é uma advertência muito forte contra a hipocrisia religiosa. Jesus acusa os fariseus e doutores da lei de honrar exteriormente os profetas, mas de rejeitarem o espírito que esses profetas traziam. Eles constroem monumentos, mas não seguem a verdade que os profetas anunciaram. É a denúncia de uma religião aparente, feita de formas exteriores, mas sem o coração convertido. Há pessoas assim? Sim. Nas nossas comunidades há muitas pessoas assim. Santa Teresa de Jesus combateu esse mesmo risco em sua época. Rezar sem verdade, viver de aparências espirituais sem deixar que Deus toque o íntimo da alma, isso não pode. Para ela, oração é vida, é mudança de coração, é amizade sincera com Cristo. Hoje a palavra nos convida a não ser como os que fecham a porta do conhecimento. Que não sejamos nós a colocar obstáculos para os outros, mas com humildade e confiança abramos os caminhos para que todos encontrem a misericórdia de Deus. Assim seja. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa ricamente quem nos acompanha nesta manhã, no programa Oração da Manhã, e venha tocar em nossos corações com esta graça de um desejo profundo de mudança de vida. Fica, Senhor, conosco, abençoa-nos, abençoa os sacerdotes, nosso povo, abençoa os que vão fazer a adoração do Santíssimo nesta quinta-feira, rezando pelos padres, pelo Papa, os bispos, pela conversão dos pecadores e pela santidade de todo o povo de Deus. Que o Senhor nos encha
com a sua graça e a sua bênção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Edvige e de Santa Maria Margarida de Lacoque e Santa Teresa de Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos em paz, tenham todos uma bela adoração do Santíssimo nesta quinta-feira. Amém.